O sol nascente iluminava as ruas de paralelepípedo do bairro onde Elias crescerá. Filhos de operários e domésticas corriam entre vielas, sonhando com um futuro melhor. Elias, no entanto, não apenas sonhava, ele planejava. Desde pequeno, sua sede por conhecimento ultrapassava os limites impostos pela condição social. Lia tudo o que encontrava, absorvia informações como uma esponja e, aos 15 anos, já dominava temas que universitários levavam anos para compreender. Seus professores viam nele um prodígio, mas o mundo lá fora nem sempre olhava além da cor de sua pele. Aos 18 anos, Elias decidiu que tentaria ingressar na Universidade Nacional, a mais prestigiada do país. Seus professores lhe garantiram que ele tinha todas as qualificações para passar no rigoroso vestibular. Ele estudou dia e noite, revisando cada detalhe do conteúdo programático. Quando chegou o dia do exame, sentiu-se confiante. Sabia que era capaz. Saiu da prova satisfeito, certo de que tinha garantido sua vaga. Mas a realidade muitas vezes se impunha cruelmente sobre aqueles que ousavam desafiar os limites impostos por uma sociedade excludente. Os resultados foram divulgados semanas depois. Elias procurou seu nome na lista de aprovados, e lá estava ele, destacado entre os melhores. Seu coração se encheu de esperança, mas a alegria durou pouco. Dias depois, recebeu uma carta informando que havia um problema com sua inscrição. Alegavam que documentos estavam incompletos, embora ele tivesse seguido todas as exigências à risca. A desculpa parecia frágil demais para ser coincidência. Elias conhecia histórias parecidas, de outros jovens negros e pobres que viram seus sonhos serem esmagados por burocracias injustificáveis. Determinado, Elias foi até a universidade para esclarecer o ocorrido. Após horas de espera e olhares desconfiados dos funcionários, finalmente foi recebido por um dos diretores do setor de admissões. O homem nem se deu ao trabalho de disfarçar o desinteresse. Com um olhar frio, disse-lhe que não havia nada a ser feito, que o prazo para correções havia expirado e que ele deveria tentar novamente no ano seguinte. Elias saiu do prédio com os punhos cerrados. Ele não aceitaria aquela injustiça. Com a ajuda de um de seus professores, Elias procurou um advogado voluntário, disposto a contestar a decisão da universidade. A batalha jurídica foi iniciada, mas não demorou para que novas barreiras surgissem. Alegações inconsistentes, mudanças súbitas nas regras e o silêncio dos dirigentes tornavam tudo mais difícil. A cada passo, Elias percebia que a luta ia muito além de uma simples matrícula. Era uma batalha contra um sistema que não queria permitir que alguém como ele ultrapassasse as barreiras invisíveis impostas pela sociedade. Enquanto aguardava o desenrolar do processo, Elias decidiu não perder tempo. Começou a dar aulas para crianças e adolescentes do bairro, compartilhando seu conhecimento e incentivando outros a não desistirem de seus sonhos. Ele sabia que sua vitória não seria apenas individual, ela abriria portas para muitos que viriam depois. Seus alunos o admiravam e aprendiam mais do que conteúdos acadêmicos com ele. Aprendiam sobre resistência, coragem e o poder da educação. As semanas se passaram, e Elias recebeu a notícia de que a universidade finalmente responderia ao seu pedido de revisão. Ele compareceu à reunião, esperando que, pela primeira vez, alguém olhasse para ele sem preconceitos. No entanto, a comissão manteve sua decisão. Ele não seria admitido. Disseram-lhe que as regras eram claras e que a universidade não poderia abrir exceções. Elias sabia que não se tratava de regras, mas sim de um sistema que fazia de tudo para mantê-lo de fora. Frustrado, mas não derrotado, Elias decidiu buscar apoio fora do meio acadêmico. Entrou em contato com jornalistas independentes e ativistas que lutavam por igualdade de oportunidades. Sua história começou a ganhar repercussão, e logo ele se tornou símbolo de uma causa maior. O nome de Elias ecoava em debates sobre racismo estrutural e acesso à educação. Aqueles que tentaram silenciá-lo perceberam que ele não desistiria facilmente. O reitor da universidade, pressionado pela crescente atenção midiática, tentou amenizar a situação com um comunicado genérico, alegando que a instituição prezava pela diversidade e que não havia discriminação em seus processos seletivos. Mas a verdade já havia sido exposta, e Elias não se calaria. Ele não queria um pedido de desculpas vazio,
Queria justiça. A batalha estava apenas começando, e ele estava pronto para ir até o fim. No bairro onde cresceu, Elias era visto como um herói. Mas ele não queria ser um símbolo. Queria apenas o direito de estudar, de construir seu futuro sem que barreiras invisíveis o impedissem. O processo se arrastava, e a universidade tentava ganhar tempo. Mas Elias sabia que cada dia de luta era um passo mais perto de sua vitória. E, enquanto isso, continuava ensinando, inspirando e mostrando que inteligência e determinação eram forças que nem mesmo os muros da universidade poderiam conter. A repercussão da sua história começou a atrair a atenção de figuras influentes, incluindo políticos e intelectuais que defendiam mudanças no sistema educacional. Elias foi convidado para entrevistas e debates, onde sua voz ecoava como a de um representante de muitos que jamais tiveram espaço para falar. O jovem não se intimidava diante das câmeras e fazia questão de expor a realidade que enfrentava. Dentro da universidade, alguns professores e alunos começaram a questionar abertamente os critérios de seleção. Um grupo de docentes criou um abaixo-assinado exigindo mais transparência nos processos de admissão, e Elias viu naquele movimento uma esperança de mudança. Ele acompanhava cada novo desdobramento com atenção, sabendo que sua luta não era apenas por si, mas por todos que viriam depois dele. Apesar da resistência institucional, o clamor popular crescia. Manifestações começaram a ser organizadas em frente à universidade, com cartazes pedindo justiça e equidade. Elias, agora uma figura central no movimento, discursava com paixão, inflamando aqueles que, como ele, acreditavam que o conhecimento deveria ser um direito, não um privilégio. A pressão só aumentava, e os dirigentes da universidade não podiam mais ignorar o que acontecia. Mas a luta não se resumia a palavras. Elias também enfrentava ameaças veladas, pressões de autoridades e tentativas de desmoralização. Diziam que ele queria privilégios, que era apenas um agitador. Ele, contudo, sabia que era um símbolo de algo maior e não permitiria que o medo o silenciasse. Cada nova barreira apenas reforçava sua determinação. Aos poucos, algumas portas começaram a se abrir. Universidades estrangeiras demonstraram interesse em seu talento, oferecendo bolsas integrais. Ele se viu diante de um dilema: aceitar uma dessas oportunidades ou continuar sua batalha por mudanças no país. Elias sabia que qualquer decisão que tomasse teria consequências profundas, mas estava pronto para seguir em frente, independentemente do caminho escolhido. Elias passou noites em claro refletindo sobre as propostas de universidades estrangeiras. Ele sabia que estudar fora lhe garantiria uma excelente formação e abriria portas para oportunidades que jamais teria no país. No entanto, sentia que partir significava abandonar a luta pela qual já havia se tornado símbolo. Ele queria justiça não apenas para si, mas para todos os jovens negros e pobres que enfrentavam barreiras semelhantes. Enquanto ponderava, a pressão sobre a universidade aumentava. Estudantes começaram a organizar protestos diários, ocupando áreas do campus e exigindo mudanças no sistema de seleção. Professores progressistas também passaram a se manifestar publicamente, denunciando irregularidades e a falta de transparência nas admissões. Elias percebeu que sua resistência não havia sido em vão. A tensão dentro da instituição crescia. Em uma reunião de emergência, o conselho universitário foi forçado a discutir o caso de Elias. Pela primeira vez, a possibilidade de sua admissão foi considerada. No entanto, a cúpula administrativa ainda resistia, temendo abrir precedentes. Alegavam que ceder à pressão seria demonstrar fraqueza. Elias via aquilo como mais uma desculpa para manter o status quo. O apoio externo ao seu caso continuava crescendo. Intelectuais renomados, jornalistas e até algumas figuras políticas se pronunciavam em seu favor. Um grupo de advogados especializados em direitos humanos decidiu entrar com uma ação judicial mais agressiva, buscando não apenas sua matrícula, mas uma investigação sobre o histórico de exclusões semelhantes dentro da universidade. Elias se tornava mais do que um candidato, ele simbolizava uma revolução silenciosa contra um sistema excludente. Apesar do desgaste emocional, Elias não recuava. Continuava suas aulas no bairro, incentivando jovens a sonharem alto e se prepararem para os desafios que poderiam encontrar.
Sua casa se transformará em um ponto de encontro para debates e planejamento de novas estratégias de mobilização. Os muros da universidade já não eram capazes de conter o impacto de sua luta. Foi então que uma nova reviravolta aconteceu. Um membro do Conselho Administrativo, influenciado pela pressão da opinião pública, decidiu tornar público um documento interno que comprovava que a universidade havia manipulado processos seletivos para impedir a entrada de candidatos negros e de baixa renda. A revelação causou um escândalo nacional. Elias agora tinha provas concretas do que sempre suspeitou. O reitor tentou conter os danos, negando as acusações e prometendo investigações internas. No entanto, o vazamento do documento gerou revolta, intensificando os protestos e chamando a atenção de órgãos reguladores da educação. Elias se viu no centro de uma disputa que agora ultrapassava sua história pessoal. O país começava a debater de forma aberta o racismo e a exclusão no ensino superior. Com o cerco se fechando, os dirigentes da universidade convocaram uma coletiva de imprensa para anunciar mudanças no processo de admissão. Elias foi convidado a estar presente, mas recusou-se a aceitar qualquer medida que fosse apenas uma resposta momentânea à pressão. Ele queria compromissos reais, mudanças estruturais e justiça para todos que haviam sido prejudicados. Enquanto as discussões seguiam, novas ameaças surgiam. Elias começou a receber mensagens anônimas alertando-o para parar antes que fosse tarde demais. Ele sabia que sua luta incomodava gente poderosa, mas não se deixaria intimidar. O medo nunca foi uma opção. Seu foco permanecia inabalável, garantir que ninguém mais fosse impedido de estudar por razões que nada tinham a ver com mérito. A mídia continuava acompanhando seu caso, transformando-o em um marco na história da educação do país. Elias sabia que o caminho ainda era longo, mas estava pronto para enfrentar cada desafio. O futuro da universidade, do sistema educacional e, principalmente, de sua própria jornada estava prestes a ser definido. Ele só precisava continuar lutando. A repercussão do caso de Elias atingiu proporções ainda maiores. Organizações internacionais de direitos humanos começaram a monitorar a situação, cobrando um posicionamento firme do governo e das entidades educacionais. O ministro da Educação foi questionado sobre o tema e se viu forçado a prometer uma análise mais profunda dos processos de admissão nas universidades públicas. O nome de Elias agora era mencionado em discursos políticos e reportagens especiais. Dentro da universidade, as divergências se acentuavam. Parte dos docentes e alunos apoiava abertamente a mudança, enquanto outra parcela, mais conservadora, insistia que Elias estava tentando se beneficiar de uma situação que deveria ser resolvida de forma interna e sem tanta exposição. Alguns professores tentaram intermediar um diálogo, mas Elias sabia que a resistência institucional ainda era forte. As ameaças continuavam chegando, algumas diretas, outras disfarçadas de conselhos bem-intencionados para que ele desistisse da luta e aceitasse uma das propostas do exterior. No entanto, Elias recusava-se a ser silenciado. Ele queria ser reconhecido por seu mérito, não apenas como um símbolo de resistência, mas como um estudante capaz e digno de ocupar seu lugar na universidade. A crescente mobilização resultou na organização de um grande ato público em frente ao campus. Milhares de pessoas compareceram, levando cartazes e entoando palavras de ordem por justiça e igualdade. O evento teve cobertura nacional, e Elias subiu ao palco para discursar. Sua voz firme e segura emocionou a multidão. Ele falou sobre sua infância, sobre seu amor pelo conhecimento e sobre como tantas pessoas como ele haviam sido barradas antes mesmo de terem a chance de tentar. No dia seguinte, a universidade anunciou que faria uma nova revisão dos processos seletivos dos últimos anos. Era um avanço, mas ainda não era o suficiente. Elias e seus apoiadores exigiram que o processo fosse conduzido por uma comissão externa, garantindo imparcialidade e transparência. A reitoria relutou, mas a pressão era imensa. A cada dia que passava, mais documentos surgiam revelando que a exclusão sistemática de alunos negros e pobres era uma prática antiga e institucionalizada. Elias recebeu um convite inesperado para participar de um debate televisivo ao lado de um dos dirigentes da universidade. O convite gerou expectativas e apreensão. Ele sabia que poderia ser uma armadilha para descredibilizá-lo, mas aceitou o desafio. No dia do debate,
a audiência foi recorde. O dirigente tentou minimizar as denúncias, alegando que tudo não passava de falhas burocráticas. Elias, por sua vez, apresentou os fatos, os documentos vazados e os relatos de outros estudantes excluídos. Sua segurança e coerência desarmaram qualquer tentativa de desqualificação. Após o debate, a pressão sobre a universidade se tornou insustentável. A reitoria convocou uma reunião extraordinária do conselho para deliberar sobre a situação de Elias. O encontro durou horas e, ao final, veio o anúncio: Elias estava oficialmente admitido na universidade. A notícia foi recebida com comemoração pelo movimento estudantil e por todos que acompanharam sua trajetória. No entanto, Elias sabia que sua luta não terminava ali. Com a matrícula garantida, ele decidiu que usaria sua nova posição para continuar denunciando as desigualdades no sistema educacional. Criou um grupo de apoio para estudantes de baixa renda, ajudando-os a se preparar para o vestibular e a enfrentar as barreiras institucionais. Além disso, tornou-se um elo entre os professores progressistas e os alunos que ansiavam por mudanças. Apesar da vitória, Elias não se iludia. Ele sabia que sua presença na universidade ainda incomodaria muitos, que seus passos seriam vigiados e que qualquer deslize seria usado contra ele. Mas, naquele momento, nada disso importava. Ele havia conseguido entrar. E, mais do que isso, havia aberto caminho para que muitos outros pudessem fazer o mesmo. Seu primeiro dia de aula foi marcado por olhares curiosos, alguns de admiração, outros de desprezo. Mas Elias apenas respirou fundo e caminhou em direção à sala. Ele estava ali por direito, e faria valer cada segundo dessa conquista. Elias sentiu o peso da conquista assim que cruzou os portões da universidade como aluno oficialmente matriculado. Seu nome ecoava pelos corredores, fosse em sussurros de curiosidade ou em declarações de apoio. Ele sabia que precisaria se concentrar em seus estudos, mas também estava ciente de que ainda era um símbolo de resistência e transformação. Os primeiros dias foram desafiadores. Alguns professores o tratavam com frieza, enquanto outros faziam questão de demonstrar apoio. Os estudantes, divididos entre aqueles que viam sua entrada como uma vitória coletiva e aqueles que acreditavam que ele era uma ameaça ao status quo, reagiam de diferentes formas. Elias, no entanto, mantinha a postura firme e determinada, ignorando provocações e focando em suas aulas. A cada novo desafio acadêmico, ele provava sua capacidade. Dedicava-se com afinco, superando obstáculos e surpreendendo até mesmo os que duvidavam dele. Seu desempenho rapidamente chamou a atenção, e logo seus colegas passaram a vê-lo não apenas como um ativista, mas como um estudante brilhante, capaz de dialogar e contribuir intelectualmente. Fora das salas de aula, Elias continuava seu trabalho. Criou um grupo de apoio para alunos negros e de baixa renda, organizando encontros para discutir experiências, dificuldades e formas de superação. O grupo ganhou força, tornando-se uma referência dentro da universidade. Muitos estudantes que antes se sentiam invisíveis passaram a encontrar ali um espaço seguro para compartilhar suas histórias e lutar por mudanças. O reitor, percebendo que Elias não desistiria de sua militância, tentou chamá-lo para uma reunião privada. A intenção era clara: persuadi-lo a reduzir seu ativismo em troca de privilégios acadêmicos. Elias recusou. Sabia que ceder significaria trair tudo pelo que havia lutado. Sua resposta firme ecoou dentro da instituição, mostrando que ele não estava ali para se vender, mas para transformar. A universidade, tentando melhorar sua imagem, anunciou um programa de inclusão social. No entanto, Elias e seus aliados perceberam que a proposta era superficial e insuficiente. Organizaram uma assembleia aberta para discutir as falhas do projeto e pressionar por mudanças reais. O evento foi um sucesso, reunindo estudantes, professores e até jornalistas que cobriam o desenrolar da história. Enquanto isso, as ameaças contra Elias não cessavam. Mensagens anônimas, comentários racistas em redes sociais e até mesmo intimidações dentro do campus tornaram-se frequentes. Mas ele não recuava. Sabia que estava incomodando, e isso só reforçava sua certeza de que estava no caminho certo. Um dia, ao sair da biblioteca tarde da noite, percebeu que estava sendo seguido.
Acelerou os passos, tentando despistar a presença suspeita. Antes que pudesse reagir, foi cercado por 2 homens encapuzados. Eles não disseram uma palavra, apenas desferiram socos e chutes, deixando-o caído no chão antes de desaparecerem na escuridão. Elias sentiu a dor se espalhar pelo corpo, mas sua mente permanecia firme. Eles podiam machucá-lo fisicamente, mas jamais quebrariam seu espírito. A agressão repercutiu rapidamente. Alunos e professores exigiram uma investigação. A universidade tentou minimizar o caso, tratando-o como um incidente isolado. Mas Elias e seus apoiadores sabiam que era uma tentativa de silenciamento. Se antes ele já era símbolo de resistência, agora sua luta ganhava um novo nível de urgência. Ferido, mas mais determinado do que nunca, Elias percebeu que sua presença ali era mais do que um direito conquistado. Era um dever. Ele não estava apenas estudando, estava pavimentando um caminho para que outros viessem depois dele. E ele jamais recuaria. Elias passou semanas se recuperando da agressão, mas a violência que sofreu não o intimidou. Pelo contrário, fortaleceu sua determinação. Seu retorno ao campus foi marcado por um ato de solidariedade organizado pelos estudantes que apoiavam sua causa. Uma multidão o aguardava na entrada da universidade, aplaudindo e entoando palavras de resistência. Ele percebeu que sua luta já não era apenas sua, mas de todos aqueles que acreditavam em um ensino verdadeiramente acessível e justo. Enquanto isso, a pressão sobre a universidade aumentava. As investigações sobre a agressão começaram a revelar indícios de que grupos extremistas dentro da instituição estavam envolvidos. Algumas autoridades acadêmicas tentaram desacreditar as denúncias, alegando falta de provas concretas, mas os protestos e as manifestações de apoio a Elias tornaram impossível ignorar o caso. Ao mesmo tempo, Elias mergulhava ainda mais nos estudos. Sabia que precisava se destacar não apenas como ativista, mas como acadêmico. Seus professores mais respeitados passaram a admirá-lo pela dedicação e inteligência. Ele se tornava referência, tanto dentro quanto fora das salas de aula. Seu nome começava a aparecer em debates acadêmicos, e até convites para palestras e eventos começaram a surgir. No entanto, os desafios continuavam. Durante uma das reuniões do grupo de apoio que organizara, um professor conservador confrontou Elias publicamente, afirmando que ele estava transformando a universidade em um campo de batalha ideológico. Elias respondeu com serenidade, expondo os números da exclusão racial no ensino superior e reforçando que sua luta não era política, mas por justiça e igualdade de oportunidades. A repercussão desse embate foi imediata. A mídia cobriu o episódio e reacendeu o debate sobre a democratização do ensino. Figuras públicas começaram a se posicionar, e até algumas autoridades educacionais tiveram que admitir que mudanças eram necessárias. Elias, no entanto, sabia que palavras não bastavam, era preciso garantir ações concretas. Foi então que surgiu a ideia de uma proposta formal de reforma no processo seletivo da universidade. Junto a um grupo de professores e estudantes, Elias ajudou a elaborar um documento detalhado, sugerindo mecanismos de inclusão que garantissem mais equidade no acesso ao ensino superior. O documento foi entregue ao conselho acadêmico, gerando discussões acaloradas dentro da instituição. A resistência era forte. Muitos membros do conselho se recusavam a admitir que mudanças eram necessárias, alegando que qualquer alteração comprometeria a tradição da universidade. Mas Elias e seus aliados não desistiram. Continuaram pressionando, convocando debates e conquistando cada vez mais apoio. Paralelamente, sua vida acadêmica avançava. Seu desempenho nas provas e trabalhos chamava atenção, e ele foi convidado a participar de um projeto de pesquisa que poderia abrir portas para seu futuro profissional. Elias sentiu que, apesar de todas as dificuldades, estava conquistando seu espaço não apenas como ativista, mas como um intelectual respeitado. As ameaças, porém, continuavam. Certa noite, sua casa foi invadida e revirada, mas nada foi roubado. O recado era claro: queriam intimidá-lo. Ele sabia que estava enfrentando forças poderosas, mas não cederia ao medo.
Decidiu denunciar o caso publicamente, tornando ainda mais evidente que sua luta não era apenas contra a exclusão acadêmica, mas contra um sistema que tentava silenciar qualquer um que ousasse desafiá-lo. Diante da crescente pressão, o Conselho Universitário marcou uma reunião extraordinária para discutir a proposta de reforma. O que antes parecia impossível agora se tornava uma possibilidade real. Elias sentiu que estava próximo de uma conquista histórica, mas sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. O futuro da universidade, e de tantos jovens que sonhavam em estudar ali, estava prestes a ser decidido. No dia da reunião extraordinária, o campus estava tomado por estudantes, professores e ativistas que aguardavam ansiosos a decisão do Conselho Universitário. Elias, sentado entre seus aliados, mantinha a postura firme, mas seu coração batia acelerado. Sabia que aquele momento definiria não apenas sua trajetória, mas também o futuro de tantos outros que enfrentavam barreiras semelhantes. Os debates foram intensos. Alguns membros do conselho insistiam que a universidade não podia ceder a pressões externas, alegando que qualquer mudança representaria uma afronta às tradições acadêmicas. Outros, porém, reconheciam a necessidade de reformulação, destacando que a inclusão era um passo essencial para a evolução da instituição. Elias foi chamado a se pronunciar e, com sua voz firme e segura, defendeu a proposta com argumentos irrefutáveis. Ele apresentou dados, relatos de estudantes marginalizados e reforçou que a universidade deveria ser um espaço de oportunidades para todos. Após horas de discussões, a decisão foi anunciada. O Conselho aprovou a reforma no processo seletivo. A notícia foi recebida com aplausos e comemorações, mas também com olhares de descontentamento de parte dos conservadores. Elias sentiu um misto de alívio e responsabilidade. Ele sabia que aquela vitória era apenas o começo de uma longa caminhada. Nos meses seguintes, a universidade passou por mudanças significativas. As novas diretrizes de inclusão começaram a ser implementadas e o impacto foi imediato. Estudantes negros e de baixa renda passaram a ter mais chances de ingresso, e a diversidade dentro do campus tornou-se uma realidade. O grupo de apoio fundado por Elias cresceu ainda mais, tornando-se uma referência nacional na luta pela equidade no ensino superior. Apesar das conquistas, as ameaças contra ele persistiam. Certo dia, Elias foi surpreendido com uma mensagem anônima alertando que sua luta ainda incomodava muitas pessoas influentes. Ele sabia dos riscos, mas não recuaria. Decidiu reforçar sua segurança e manter sua postura vigilante, sempre atento a qualquer sinal de represália. Com sua trajetória inspiradora, Elias recebeu convites para palestras em outras universidades e eventos acadêmicos. Seu nome se tornou símbolo de resistência e transformação. Ele continuou seus estudos com dedicação e, ao final de sua graduação, recebeu uma proposta para fazer um doutorado no exterior. A decisão não foi fácil. Por um lado, ele sabia que essa oportunidade abriria portas para seu crescimento acadêmico. Por outro, sentia que sua presença ainda era necessária no país. Após muita reflexão, decidiu aceitar a oferta, mas com a promessa de retornar para contribuir ainda mais com a educação e as políticas de inclusão. Sua despedida foi marcada por uma cerimônia emocionante na universidade, onde recebeu homenagens de alunos, professores e ativistas que reconheceram sua importância na mudança histórica da instituição. No aeroporto, antes de embarcar, Elias olhou para trás e sentiu orgulho de sua trajetória. Ele sabia que sua luta não terminava ali. Seu nome e sua história continuariam ecoando, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. Com um sorriso determinado, ele entrou no avião, levando consigo não apenas conhecimento, mas a certeza de que havia mudado vidas. Anos depois, ele retornaria, agora como um renomado acadêmico, para continuar sua missão. Porque, para Elias, a educação nunca foi apenas um direito, era um compromisso com a justiça e a transformação da sociedade.